para ouvir a voz de Deus. Sim. Muitas pessoas hoje se perguntam, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Deus fala. Como que é para vocês? Como que é o ouvir de Deus para você? É audível? É uma impressão no seu espírito? Como que é? Eu acho equivocado. Te perguntei isso hoje de manhã. Foi, exatamente. verdade. Eu me lembrei enquanto ele dizia. Eu não teria aqui ousadia de estabelecer um método pelo qual Deus fala. Tanto é que eu falo isso no livro. Seria pegar Deus e compartimentar ele numa... Colocar numa caixa. numa projeção de que Deus faz assim, Deus faz, quem sou eu? Deus me livre. Mas assim, sendo muito franca, tentando traduzir um pouquinho de como isso acontece, não só comigo, mas como isso acontece, Hugo, com a maioria das pessoas. A verdade é que você não ouve Deus falando com você por intermédio de palavras no seu interior, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Não que Deus não faça isso. Deus fala com você, sim, é uma das formas que Deus pode falar com você, é traduzir palavras no seu interior e verbalizar na sua boca ou organizar na sua consciência, fazendo uso, às vezes, até da sua própria consciência pelo Espírito Santo para falar com você. É uma das formas. Mas a verdade é que, cotidianamente, a melhor maneira de Deus, ou a maneira mais compreendida, não é a melhor maneira de Deus, né? Parece até que eu estou tentando ensinando Deus a falar. A melhor maneira de nós, popularmente, compreendermos, a maioria das vezes, como Deus fala com a gente, é por intermédio de uma convicção. Você é tomado de uma certeza e uma voz inconfundível fala dentro de você. Sim. Agora, a maioria dos questionamentos, né? Aí eu tô ouvindo uma coisa, tô sentindo uma coisa, não sei se é Deus ou o diabo. Não sei se é a minha cabeça ou se é Deus falando. Se é a minha emoção. A primeira coisa, você tem que colocar Deus em um lugar onde a voz dele é inconfundível. E a única maneira de fazer isso é se orientando pela palavra de Deus. Deus não falará a você nada que ele já não tenha estabelecido pela sua palavra. Perfeito. O crivo que faz o filtro entre sua emoção, sua consciência ou qualquer voz que queira se manifestar fingindo que é Deus, se apresentando como Deus, te enganando como Deus, ou seja, um sofisma. Sim. Ou um equívoco da alma, um sentimento, né? Esse filtro só vai estar pronto para ser feito se você tiver consciência da palavra. Então, quando aquilo vier, isso Deus não me diria. Deus não me falaria. Não estou dizendo que Deus não age em ações sobrenaturais, mandando a gente fazer coisas esquisitas. Ou aceitar coisas, né? Só que o crivo da palavra é o filtro que vai separar sentimentos e emoções da vontade de Deus. Sofismas e mentiras da vontade de Deus. Então, falando muito abertamente, pode ser que num contato inicial, Deus incline seu coração para algumas coisas, com um sentimento muito forte, com uma convicção muito forte, ainda que você não tenha um conhecimento bíblico, para que ele te aproxime dele. Sim, quantos testemunhos já vimos disso? Mas uma vez que isso acontece, isso não será o suficiente para que você torne a voz de Deus inconfundível na sua consciência com o passar dos anos. Perfeito. Então, isso pode ser um chamariz, isso pode ser um primeiro contato, mas a verdade é que Deus já se revelou pela sua palavra, João 1. O verbo se fez carne, habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Deus se revela por onde? Em primeiro lugar, por intermédio da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Conheça a palavra de Deus. Até porque uma das ações que tipificam a manifestação extraordinária de Deus, porque, na verdade, a sua pergunta é o seguinte: quando é que eu sei que é Deus que está mandando? Quando é que eu sei que Deus... Todo mundo queria ouvir a voz de Deus todo dia, toda hora, de maneira audível, como Samuel. Verdade. Né? Samuel ouviu a voz de Deus audivelmente, não... A gente não sabe se de dentro para fora, se de fora para dentro, mas audivelmente. Tudo leva a crer que ele estava ouvindo aquela voz de fora para dentro. Tudo leva a crer. Tanto é que essa voz se assemelha um pouco com, na concepção dele, a de Eli, que era a voz de referência espiritual que ele tinha, e faz ele procurar Eli, até que ele entende, olha, se você ouvir essa voz de novo, então dá a entender que ela é de fora para dentro. Mas a verdade é que hoje nós somos morada do Espírito Santo. Eu tenho para mim, tá? Eu não estou dizendo que é uma coisa que é doutrina, não. É uma experiência minha. Eu gosto de ouvir a voz de Deus de dentro para fora, porque eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, que eu sou casa, sou morada, ao ponto de que eu sempre quis ser um Samuel. Eu quero ouvir a voz de Deus para fora. Primeiro, eu acho que eu não tenho base emocional para ouvir e não sair gritando. Segundo, porque se ele fala de fora é porque ele não está dentro. Nesse aspecto, né? Samuel ali ainda estava conhecendo, e a gente está falando de um texto no Antigo Testamento.
Mas a verdade é que, por exemplo, Ananias, né, num sonho, José num sonho, né? Você vê Paulo em arrebatamento de sentido, João em visões, sempre de dentro, algo dentro produzindo. Eu acho que dando muito a ideia de que tá aqui, tá em você, tá com você. Então, eu particularmente gosto dessa concepção. E eu falo sobre isso no livro, nesse relançamento, de uma maneira mais aberta, porque a galera da Editora Vida deu pra gente perguntas, né? Sim. E a gente respondeu muito intimamente. E a gente deu esse lance, por exemplo, da voz, Hugo. Eu comparei a vida de quem está começando a ouvir a voz de Deus como uma frequência de rádio que está num lugar onde tem muitas outras antenas de rádio pirata, que tentam se aproveitar do Buscar o sinal. sinal. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Sobre como que você elimina os sinais para poder ter aquela voz como uma voz que não disputa mais com outras vozes, né? É um processo. É um processo e a gente fala um pouquinho disso aqui. Eu tava pensando num personagem bíblico aqui que ele não ouvia a voz diretamente de Deus, mas ele era o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Ele ouvia a voz de Deus através dos profetas, não ouvia audivelmente. Sim. Mesmo assim, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Gente, o livro de Esther não tem um assim, diz o Senhor. Deus, Mas eu a ia gente vê falar. a mão invisível A de gente Deus está falando o de uma tempo todo geração, de um em reino, tudo. de tudo. em tudo, orquestrando, cuidando.